Bom dia, pessoal. A aula de hoje é a respeito da tangente da soma, da diferença e do dobro de um arco ou de um ângulo. É a aula 10 do setor A. Mas antes, eu gostaria de retomar algumas fórmulas que nós já vimos em aulas anteriores em sala de aula. Aqui, o seno da soma de dois ângulos. O seno de A mais B é igual a seno A cosseno B mais seno B cosseno A. O seno da diferença de dois ângulos. O seno de A menos B é igual a seno A cosseno B menos seno B cosseno A. O cosseno da soma de dois ângulos, o cosseno de A mais B, é cosseno A, cosseno B, menos, atenção aqui, menos seno A, seno B. O cosseno da diferença de dois ângulos, o cosseno de A menos B, é igual a cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. O seno do dobro de um arco, o seno do dobro de um ângulo. O seno de 2A é igual a 2 vezes seno A, cosseno A. O cosseno do dobro de um arco, cosseno do dobro de um ângulo. O cosseno de 2A é igual a cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Continuando. Tangente da soma, da diferença e do dobro de um arco. A tangente da soma de dois ângulos, a tangente de A mais B, é igual a tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. A tangente da diferença de dois ângulos, tangente de A menos B, é igual a tangente de A menos tangente de B sobre 1 mais tangente de A vezes tangente de B. A tangente do dobro de um arco, dobro de um ângulo, é igual a 2 vezes a tangente de A sobre 1 menos tangente ao quadrado de A. Como eu digo para vocês em sala de aula, pessoal, são fórmulas que você terá que decorar. Agora nós vamos começar a resolver os exercícios da apostila. Acompanhe comigo o enunciado. Exercício 1. Dado que a medida alfa de um ângulo excede a do ângulo reto em 15 graus, calcule a tangente desse ângulo. Do enunciado, nós retiramos a seguinte informação: que o ângulo alfa excede o ângulo reto em 15 graus. Ora, então eu posso dizer que alfa é igual a 90 graus, ângulo reto, mais 15 graus. Então, 90 mais 15, alfa é igual a 105 graus. O que o examinador está pedindo é que você calcule, então, a tangente de 105 graus. Olha aqui. Calcular a tangente de alfa, que vai ser igual a tangente de 105 graus. Ora, se você pegar aquela tabelinha básica do seno, cosseno, tangente de 30, 45 e 60 graus,
você vai perceber que eu posso representar 105 graus como sendo 45 mais 60. Então, eu quero calcular a tangente da soma dos ângulos de 45 graus e 60 graus. Vamos lembrar da fórmula. Tangente da soma A mais B é tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Substituindo agora os valores. A tangente de 45 graus é 1, mais a tangente de 60 graus, raiz quadrada de 3, sobre 1 menos tangente de 45 graus, que é a tangente de A, lá da fórmula, tangente de 45 graus, 1, vezes a tangente de B, a tangente de 60 graus, raiz quadrada de 3. Mais raiz quadrada de 3 sobre 1 menos 1 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. Você lembra que você não pode terminar um exercício se o denominador aqui da fração, isso aqui, ó, a parte de baixo, for um número irracional. Lembre-se, se o denominador é um número irracional, você tem que racionalizar o denominador. Continuando aqui, eu copiei então 1 mais raiz quadrada de 3 sobre 1 menos raiz quadrada de 3. É isso aqui. Para racionalizar esse denominador, você vai multiplicar aqui o numerador e o denominador pelo conjugado desse aqui, ó. Você lembra, conjugado é só trocar o sinal aqui, ó. Então, aqui em cima fica 1 mais raiz quadrada de 3, 1 mais raiz quadrada de 3, aqui também embaixo. Repare que eu coloquei parênteses para que a gente possa fazer a distributiva aqui em cima. A distributiva aqui em cima, olha só. 1 vezes 1. 1. 1 vezes raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3. Mais raiz quadrada de 3 vezes 1. Raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, lembra? Mais vezes mais. Raiz quadrada de 3, aqui, perdão, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Na parte aqui de baixo, aqui no denominador, você tem que lembrar aquela formulazinha, produto notável, o produto da soma de dois termos pela diferença desses dois termos. Produto da soma pela diferença de dois termos. Lembra? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então tá bom. O primeiro aqui, ó, 1. Quadrado de 1. 1 ao quadrado menos quadrado do segundo. Raiz quadrada de 3 ao quadrado. Melhorando um pouquinho a aparência disso. 1 mais raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 3, 2 raiz quadrada de 3. Mas raiz quadrada de 3 ao quadrado, 3. 1 ao quadrado, 1. Menos raiz quadrada de 3 ao quadrado, 3. Agora, vamos somar aqui os semelhantes. 1 mais 3, 4. Mais
2 raiz quadrada de 3, que eu repeti aqui. 1 menos 3, menos 2. 2 negativo. Só para reforçar aquela questão de simplificação, que alguns alunos olham o número lá em cima, olham o número aqui embaixo, sai cortando, não sei, só para você não ter chance de erro, eu fiz o seguinte, olha, aqui é 4 mais 2 raiz quadrada de 3, mas espera um pouco, 4 é 2 vezes 2, mais 2 raiz de 3. Então eu posso colocar aqui no numerador o 2 em evidência. 4 dividido por 2, 2. Mais dividido por mais é mais. 2 raiz quadrada de 3 dividido por 2, raiz quadrada de 3. E repetir, menos 2. Agora, eu posso fazer esta simplificação. Antes, aquela regrinha básica de sinal. Mais dividido por menos, menos. Abrir parênteses. 2 por 2 dá 1. Não preciso escrever 1 aqui. E copiei isto. Agora, para chegar à resposta da tangente de alfa, basta você fazer aqui a tal distributiva. Menos 2 menos raiz quadrada de 3. Continuando. Exercício 2. Acompanhe comigo a leitura do enunciado. Fernando está a 100 metros de um prédio e enxerga seu topo sob um ângulo de 15 graus com a horizontal. Considerando raiz quadrada de 3 aproximadamente 1,73 e que Fernando tem 2 metros de altura, podemos concluir que a altura desse prédio é aproximadamente... Vamos lá. Primeiro aqui eu fiz uma representação do enunciado do exercício. Esse aqui, ó, você pode não estar reconhecendo, mas é o Fernando. E ele tem 2 metros de altura. Aqui é o prédio. A altura do prédio eu vou chamar de H maiúsculo. Eu tracejei aqui, ó, uma linha paralela à linha do chão. Chamei este pedaço aqui, vamos chamar assim, de X. Repare que a altura do prédio vai ser o valor do X mais os 2 metros de altura do Fernando. Aqui está a distância que o Fernando está do prédio. 100 metros. No enunciado também é dito que o Fernando enxerga o topo do prédio sob um ângulo de 15 graus em relação à horizontal. Então esta figura traduz o enunciado do exercício. Repare novamente que a altura do prédio é o valor do X mais 2 metros, que é a altura do Fernando. Você deve lembrar a trigonometria do triângulo retângulo, trigonometria no triângulo retângulo. E quando nós estudamos isso, nós vimos que no triângulo retângulo, a tangente de um ângulo é igual ao cateto oposto a este ângulo dividido pelo cateto adjacente a este ângulo. Olha aqui. Isso aqui é um triângulo retângulo, que para a matemática, a não ser que houvesse alguma observação, o prédio é
perpendicular ao solo, 90 graus. Então, se esse triângulo é retângulo, eu posso dizer que a tangente de 15 graus é igual, ó, até escrevi aqui, ó, cateto oposto a 15 graus, x, dividido pelo cateto adjacente a 15 graus, 100. Tangente de 15 graus eu não sei. Nós vamos ter que calcular inicialmente a tangente de 15 graus. Para isso, nós vamos usar a tangente da diferença de dois arcos, de dois ângulos. Olha aqui. A tangente de 15 graus eu posso escrever assim, ó. Tangente de 45 graus menos 30. 45 menos 30, 15. Lembrando a fórmula. Tangente da diferença de dois arcos. Tangente de A menos tangente de B sobre 1 mais tangente de A vezes tangente de B. Substituindo os valores aqui das tangentes, vamos lá. Tangente de 45, 1, menos tangente de 30 graus, raiz quadrada de 3 sobre 3, sobre 1 da fórmula, mais tangente de 45 graus, 1 vezes tangente de 30 graus, raiz quadrada de 3. Só que 1 vezes raiz quadrada de 3 sobre 3, eu já coloquei direto aqui, raiz quadrada de 3 sobre 3. No numerador dessa fração, que é 1 menos raiz quadrada de 3, eu vou calcular o MMC entre 1, aqui embaixo, 1 e 3, que é 3. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3 dividido por 1 é 3 vezes 1, 3. Menos 3 dividido por 3 é 1 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. O mesmo procedimento aqui embaixo. Aqui no denominador, ó. Aqui no denominador, MMC entre 1 e 3 é 3. 3 por 1 dá 3 vezes 1, 3. Mais 3 por 3 dá 1, vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. Repare agora que você tem aqui, ó, uma fração dividida por outra. Como é que é mesmo? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Simplifica aqui, ó. Ficou 3 menos raiz quadrada de 3 sobre 3 mais raiz quadrada de 3. Agora nós vamos racionalizar o denominador dessa fração. Copiei aqui. Vezes. Para racionalizar, lembra? Só multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado desse. Troca o sinal aqui desse aqui, ó. Vai ficar 3 menos raiz de 3 sobre 3 menos raiz de 3. Parte de cima, se você perceber aí, é intuitivo a pessoa aqui já tentar fazer a distributiva, aqui está corretíssimo. Mas aqui, se você notar, é um número multiplicado por ele mesmo. Ora, então isso aqui é a mesma coisa que 3 menos raiz quadrada de 3 ao quadrado. Como é que faz para desenvolver isso? 3 menos raiz de 3 ao quadrado, lembra? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ah, professor, mas se eu não lembrar? Você vai lembrar. Aí se acontecer aí uma tragédia e você não lembrar, faça a distributiva. Agora, aqui embaixo é o produto da soma pela diferença de dois termos. Quadrado do primeiro menos quadrado
do segundo. Melhorando um pouco o aspecto. 3 ao quadrado, 9. 2 vezes 3, 6, raiz de 3, menos 6 raiz de 3. Mais raiz quadrada de 3 ao quadrado, 3. Aqui no denominador, 3 ao quadrado, 9, menos raiz quadrada de 3 ao quadrado, 3. Melhorando um pouquinho mais. 9 mais 3, 12. E você copia menos 6 raiz quadrada de 3. Aqui no denominador, 9 menos 3, 6. Lembrando do exercício anterior, se você colocar aqui o 6 em evidência, você vai perceber que vai simplificar tudo por 6. Mas eu posso dizer assim, ó, simplifica tudo por 6. 12 por 6 dá 2. 6 por 6, aqui ó, 6 raiz de 3 por 6 dá raiz de 3. E 6 por 6 dá 1, que eu não preciso escrever aqui no denominador. Portanto, a tangente de 15 graus que eu vou precisar aqui é igual a 2 menos raiz quadrada de 3. Segundo ano, eu vou dizer para vocês que eu estou com muitas saudades de vocês, mas estou com mais saudades ainda do tamanho da lousa da sala de aula. Eu vou ter que apagar uma parte disso aqui para dar continuação ao exercício. Afinal, nós não descobrimos o que o examinador pede. O examinador pede a altura do prédio. Por enquanto, eu só achei a tangente de 15 graus. Aqui está a tangente de 15 graus que nós acabamos de descobrir. A tangente de 15 graus é 2 menos raiz quadrada de 3. No enunciado também está dito que nós podemos usar uma aproximação da raiz quadrada de 3 como 1,73. Agora eu vou pegar isso aqui, ó, tangente de 15 graus, aqui, igual a x sobre 100. X sobre 100. Substitua a tangente de 15 graus pelo valor que nós encontramos anteriormente. 2 menos raiz quadrada de 3, igual a x sobre 100. X é igual a 100 vezes 2 menos raiz quadrada de 3. Substitua a raiz quadrada de 3 pelo seu valor aproximado, 1,73. Vamos fazer agora aqui uma distributiva. 100 vezes 2, 200. 100 vezes 1,73, 173. X é igual a 200 menos 173, x é igual a 27. Note que não é x que eu quero descobrir. O exercício, o examinador, ele quer que você ache o h, que é a altura do prédio. Mas aqui no comecinho, nós definimos que h, a altura do prédio, é x mais 2 metros. Ora, então h é igual a x mais 2 metros. Mas quem é o x? 27. Portanto, h é igual a 29 metros, que é a altura aproximada do prédio. Vamos resolver agora o exercício 3. Acompanhe comigo o enunciado. Se raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41, então a tangente de π sobre 8 é aproximadamente igual a do enunciado do exercício, raiz quadrada de 2 aproximadamente 1,41. O examinador quer que você descubra quem é a tangente de π sobre 8. Lembrando da fórmula, lá do início da aula, da tangente do arco duplo. A tangente de 2x é 2 vezes a tangente de x sobre 1 menos tangente ao quadrado de x. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos chamar o x de π sobre 8. O x eu vou chamar de π sobre 8. Substituindo aqui, ó, vai ficar assim. Tangente de 2 vezes x.
tangente de 2 vezes π sobre 8, igual 2 vezes tangente de x, π sobre 8, sobre 1 menos tangente ao quadrado de x, tangente ao quadrado de π sobre 8. Repare que aqui eu posso simplificar esse 2 com 8, dá π sobre 4. Teremos o seguinte, tangente de π sobre 4 é igual a 2 tangente de π sobre 8 sobre 1 menos tangente ao quadrado de π sobre 8. Eu só copiei esse pedaço aqui. A tangente de π sobre 4, você sabe, é 1. Igual, só copiei novamente aqui, ó. Agora, vamos fazer aqui, ó. Propriedade fundamental de proporções. 1 vezes 1 menos tangente ao quadrado de π sobre 8 é 1 menos tangente ao quadrado de π sobre 8. Igual 2 tangente de π sobre 8. O número não passa de um lado para o outro, mas só para, pelo que você está acostumado a ouvir, já arrumando a ordem aqui, ó, menos tangente ao quadrado de π sobre 8. Para cá, ó, menos 2 tangente de π sobre 8, mais 1 igual a 0. Multiplicando a equação inteira por menos 1, ela fica tangente ao quadrado de π sobre 8, mais 2 tangente de π sobre 8, menos 1 igual a 0. Nós já discutimos que uma das maneiras de você resolver determinadas equações é fazendo a mudança de variável. É o que nós vamos usar aqui. Repare, tangente de π sobre 8, eu vou passar a chamar de y. Tangente de π sobre 8 igual a y. Então, substituindo aqui, ó, fazendo a mudança de variável, aqui, ó, y ao quadrado mais 2y menos 1 igual a 0. Você tem aqui uma equação do segundo grau. Tranquilamente, você vai resolvê-la. Eu fiz aqui, ó, os cálculos para achar o valor do delta. Lembra do discriminante? Delta igual a 8. Y é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Detalhe, aqui, ó, que você está procurando é y. Então, aqui fica y menos b, menos 2, mais ou menos raiz quadrada de delta, 8, sobre 2a, 2 vezes 1. Menos 2, mais ou menos, esse 8 aqui, ó, raiz quadrada de 8, eu fatorei o 8. Para simplificar, que é 2 ao cubo. 8 é 2 ao cubo. Mas eu escrevi assim, ó, 2 ao quadrado vezes 2. Só para você enxergar melhor a simplificação. Sobre 2 vezes 1, 2. Menos 2, mais ou menos esse 2, ó, simplifica com a raiz, com o radical, vem para cá. 2, raiz quadrada de 2 sobre 2. Coloque o 2 em evidência. Menos dividido por mais dá menos. 2 por 2 dá 1. Mais ou menos 2 raiz de 2 por 2, raiz quadrada de 2 sobre 2. Simplifique. Y é igual a menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 2. Está bem espremido, mas acho que vai dar para enxergar. O y1 menos 1 mais raiz quadrada de 2. O y2 menos 1 menos raiz quadrada de 2. Eu anotei aqui aquela mudança de variável que nós fizemos. A tangente de π sobre 8, eu chamei de y. Eu também anotei agora aqui, ó, os valores de y que eu encontrei. y1 menos 1 mais raiz quadrada de 2. y2 menos 1 mais raiz quadrada de 2.
Agora eu vou pegar aqui, ó. Tangente de π sobre 8 é igual a y. Tangente de π sobre 8 é igual a menos 1 mais raiz quadrada de 2. Ou, tangente de π sobre 8 é igual tangente de π sobre 8 igual a menos 1 menos raiz quadrada de 2. Agora, um detalhe importante. π sobre 8 é um ângulo que pertence ao primeiro quadrante. E no primeiro quadrante, a tangente é positiva. Lembra, né? Mas, como o ângulo pertence ao primeiro quadrante, o π sobre 8, a tangente de π sobre 8 será maior que zero, será positiva. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Menos 1 menos 1,41 dá menos 2,41. Esse número aqui, ó, este número aqui é menor do que zero, é negativo. Mas a tangente de π sobre 8 não pode ser menor que zero, porque π sobre 8 pertence ao primeiro quadrante, portanto a tangente é maior do que zero, é positiva. Então, este aqui, ó, não serve para a gente, não convém. Logo, eu vou usar somente esta. Ah, mas será que é positivo, professor? É, aqui, ó, menos 1 mais 1,41 vai dar um número positivo. E é justamente o que eu vou fazer aqui. Tangente de π sobre 8 é igual a menos 1 mais raiz quadrada de 2. Que é isso aqui, ó. Tangente de π sobre 8 é igual a menos 1. 1,41, o enunciado do exercício nos dá como aproximação da raiz quadrada de 2. Então eu substituí a aproximação. Tangente de π sobre 8 é igual a menos 1 mais 1,41, 0,41. Tangente de π sobre 8, então, vale aproximadamente 0,41. Agora é a sua vez. Você deve tentar resolver os exercícios da tarefa mínima e da tarefa complementar do caderno de exercícios. Aqueles exercícios que você encontrar alguma dificuldade, alguma dúvida, você vai anotar o número do exercício e a página que ele está. Em breve, eu estarei ao vivo no plural. E nesse dia que eu vou marcar com vocês, vou também marcar o horário, vocês irão passar para mim as dúvidas. Você vai escrever assim: professor, dúvida, exercício 5 da página 8 do caderno de exercícios. O que eu vou fazer é resolver esses exercícios neste formato e encaminhar para vocês.